Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira. Atrasamos um pouquinho devido à minha inabilidade com as redes sociais, com as gravações. Mais uma vez, infelizmente, estou com outro aparelho aqui conectado no YouTube, mas não deu certo. Então estamos ao vivo, somente aí no Facebook. No final de semana a gente vai postar também no YouTube esse estudo para que fique completo, para que siga a ordem cronológica do Evangelho segundo o Espiritismo. São 8h05. Nós vamos então iniciar os nossos estudos da noite, fazendo a nossa prece de abertura dos estudos. Vamos pedir nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos abençoar, possa nos iluminar, a fim de que essa reflexão da noite seja bastante proveitosa para todos nós que estamos juntos nesse momento, conectados, para que os ensinamentos do Mestre possam refletir na nossa vida cotidiana, para que a gente possa cada vez mais aprender e caminhar no sentido da luz, no sentido dos ensinamentos sublimes do nosso Mestre Jesus Cristo. Assim seja. Hoje nós vamos tratar do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo curto, bastante curtinho, mas de uma profundidade considerável, bastante polêmico até mesmo em alguns segmentos da doutrina espírita, mas nós vamos chegar a algumas conclusões. Se as nossas conclusões não forem as mesmas, também não há o menor problema. Vou iniciar com alguns pontos, alguns pontos que vão nos enriquecer, de forma que a gente possa chegar a algumas conclusões. Dizia um filósofo parisiense francês no século do Iluminismo, Voltaire: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Bastante interessante. Inicio com esse pensamento de Voltaire justamente por tratarmos hoje de um ponto polêmico em que o meu ponto de vista, a minha interpretação e as minhas conclusões possam não ser iguais à de vocês. Vamos com mais alguns dados, algumas informações que vão nos facilitar o entendimento desse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há em torno de 600 passagens no Velho Testamento que descrevem o Criador, que descrevem Deus como um Deus punitivo e vingativo, com frases do tipo: meus inimigos serão massacrados. Jesus, com a sua passagem sublime na terra, ele rompe definitivamente com esses dogmas do Antigo Testamento, trazendo-nos a concepção real de um Deus de misericórdia, de um Deus de amor, de um Deus que perdoa. No item 13 do Livro dos Espíritos, essa concepção desse Deus é corroborada pelos Espíritos na codificação kardeciana. O item 13 do Livro dos Espíritos traz alguns atributos de Deus, um Deus imutável, imaterial, todo-poderoso, um Deus onipresente que está em todo lugar, um Deus onisciente que tudo sabe e tem a sabedoria plena, um Deus soberanamente justo e bom. Dessa forma, um Deus único, notadamente, essa atribuição, pode nos levar à conclusão que essa definição do Antigo Testamento não pode prosperar. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, é um Deus único.
Então não pode haver um entendimento de um Deus vingativo e punitivo consoante o Antigo Testamento, haja vista essas informações que o Cristo nos trouxe, corroborada pelos ensinamentos dos espíritos superiores na obra de Allan Kardec. Ainda no Livro dos Espíritos, fazendo essa nossa introdução ao tema da noite, não separeis o que Deus juntou, o item 920 do Livro dos Espíritos traz a seguinte questão: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A resposta: não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, do próprio homem, amenizar seus males e ser feliz tanto quanto pode ser, tanto quanto possível. Chama atenção para esse amenizar os seus males. Os próprios espíritos, então, nos esclarecem que é um direito nosso amenizar os males que nos são impostos em cada existência, em cada encarnação. O mais frequentemente o ser humano, ele é o artífice, o construtor da própria infelicidade. Mais frequentemente, nós somos causadores dos nossos infortúnios. Praticando a lei de Deus, lembremos dos atributos de Deus, que eu acabo de dizer, praticando a lei de Deus, o homem se poupa de muitos males e proporciona a si próprio uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira, quanto comporta a nossa indumentária física. Em outras palavras, é possível agora, hoje, nesse momento, nós já sentirmos o gostinho da felicidade. Já é possível. Vou trazer um caso aqui que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, muitos de vocês já tenham ouvido, que vai também ajudar trazer informações para a nossa reflexão da noite. É um caso que é contado nas palestras, já ouvi, e talvez vocês já tenham ouvido, o caso do cachorro, que um viajante aqui no interior de Minas, atravessando uma pequena cidade, no seu carro, naquelas pequenas cidades em que a rodovia atravessa dentro da cidade, já na alta madrugada, ele para abastecer o seu carro. Naquele silêncio de uma pequena cidade do interior, o empregado do posto chega para abastecer, puxando conversa com esse viajante, e no fundo há um cachorro chorando, uivando de dor. O viajante fica preocupado, encucado com aquela questão e pergunta ao empregado do posto, o frentista: por que esse cachorro está chorando tanto? O frentista informalmente responde: é porque ele está deitado em cima de um prego. O viajante fica mais encucado ainda: mas ele está deitado em cima de um prego? Por que ele não levanta? O empregado do posto então responde: porque a dor ainda não é suficiente para ele levantar. A dor é suficiente apenas para ele chorar. Então esse caso ilustra essa gradação da dor, né? A dor é suficiente para você fazer uma mudança radical na sua vida ou só para você choramingar? Então esse caso, até engraçado, tem essa informação interessante para nós, que também ser-nos-á útil para a reflexão da noite. Vai ser bastante útil para a gente entender o tema polêmico da noite: não separeis o que Deus juntou. Falando um pouquinho de Jesus, trazendo alguns ensinamentos dele, como todos nós sabemos, Jesus não tinha nenhuma espécie de preconceito. Dentre inúmeras passagens bíblicas, nós temos essa situação. Atestam esse fato que Jesus não tinha preconceito. Podemos citar Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria de Magdala ouvira a palavra, a boa nova trazida por Jesus, ainda na vila onde vivia, e vivia entregue a prazeres mundanos em companhia de patrícios romanos, de homens abastados. Mas ela foi tocada profundamente pelas palavras e pelo amor do Mestre. O jovem Nazareno havia plantado em sua alma, na alma de Maria, de Magdala,
novos pensamentos, e Maria de Magdala atendeu esse chamado de Jesus para uma vida nova. E foi ao encontro, aliás, do Mestre. Quando Maria de Magdala se depara, se encontra com Jesus, ela lhe confessa essa vida de pecado. Jesus não lhe critica os desvios nem as faltas cometidas. Jesus lhe oferece, ao contrário de criticar, um apoio inestimável. Maria Madalena se transforma dedicando-se com fervor a Jesus pelo amor e por amor ao próximo. Então a gente confirma o que disse agora há pouco. Jesus então não tinha preconceito nenhum. Aliás, na sua ressurreição, em vez de aparecer para os apóstolos, para Pedro, João, os apóstolos mais íntimos, mais próximos, ou até mesmo a sua mãe Maria, ele sabe, como nós sabemos, ele aparece após a sua ressurreição para Maria Madalena pela primeira vez. Então Jesus não tinha preconceito algum, né? Ele pregava, ele estava sempre junto de pecadores, de meretrizes, de pessoas humildes. Quem quer que tivesse disponível a ouvi-lo, ele estava junto. As leis de Deus, como disse, de um Deus imutável, as suas leis são imutáveis, porque Deus é imutável, sempre existiu, sempre existirá. Contudo, o que é obra dos homens está sujeito a mudanças conforme o tempo, conforme o lugar, a cultura, o progresso intelectual e moral de cada sociedade, de cada povo, porque as leis humanas mudam, evoluem. Podemos dar um exemplo aqui, quem é da área jurídica conhece essa história das leis, quem não é, vou explicar em relação ao Código de Hammurabi. A primeira lei escrita que temos notícia foi encontrada numa pedra esculpida 1800 anos antes de Cristo. Hammurabi era um rei, um imperador da antiga Babilônia. E Hammurabi, para elaborar esse ordenamento jurídico da época, ele baseou-se na lei de Talião, anterior ainda, porém não encontrado nada escrito em relação à lei de Talião. A famosa frase, dente por dente, olho por olho. Então Hammurabi baseou-se nisso. Porque era pior ainda. Mas mesmo hoje, mesmo a gente trazendo essa própria lei de Hammurabi para hoje, para a gente refletir, para a gente comparar com o nosso ordenamento jurídico atual, de uma sociedade atual, já bastante civilizada em relação a essa época, quase 4.000 anos atrás, nós vamos ver que hoje ela é absurda, é desproporcional. Se você cortava o braço de alguém, você teria seu braço decepado. Se você furasse o olho de alguém, você teria seu olho furado. É o dente por dente, olho por olho. Se você roubasse um templo, a pena era morte. Se você arrombasse uma casa, a pena era morte. Se você difamasse alguém e não pudesse provar que o que você disse era verdade, a pena era morte. Então a gente percebe que era totalmente desproporcional. Por isso que eu digo que o ordenamento jurídico, as leis evoluem, mudam de acordo com a cultura, com o povo, o tempo e o lugar. Voltando agora já com alguns pontos do nosso tema principal, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a reprodução das espécies. Isso é de ordem divina. Em outras palavras, no casamento, o que é de ordem divina é o amor que une essas pessoas, a afeição recíproca. Quando eu falo amor, o amor na sua concepção plena, lei divina imutável como todas as leis de Deus, lei exclusivamente moral. Esse é o enfoque que se deve dar a esse casamento, nesse enfoque espiritual, tratando do amor de Deus. Nós, seres humanos, não temos o direito de interferir em uma união de amor, provocando discórdia, difamando, caluniando, postando mensagens falsas nas redes sociais, né? Tem a mania de compartilhar sem saber
veracidade daquela informação, né? Hoje em dia as redes sociais são formadoras de opinião e essas postagens, essas calúnias, difamações, etc., podem provocar e provocam, em regra, quando dirigidas especificamente às pessoas, a um casal, pode provocar uma separação, pode provocar briga. Então nós não temos esse direito, óbvio, de interferir numa relação de amor. O que Deus quer, o que Deus abençoa é a afeição mútua, como acabo de dizer, o amor na sua plenitude, entre o casal, a união pelos laços da alma. Isso é abençoado por Deus. O amor é essencial. A lei civil, a lei dos homens, a lei humana não consegue, não tem competência para suprir o amor. Essa expressão, título do capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, deve-se entender, já com as informações que eu trago para nós refletirmos, a gente deve entender essa informação, esse título do capítulo, sob o enfoque da lei de Deus e não segundo a lei mutável, variável dos homens. Olha, no Brasil mesmo, se você consultar o Planalto, onde são produzidas as leis federais, cada dia tem várias leis sendo publicadas, umas novas, outras reformando outras leis, outras cancelando outras leis. A gente fala revogando outras leis, né? Então, é muito diferente o enfoque pela lei humana e o enfoque pela lei de Deus, que preconiza o amor. O casal que se ama verdadeiramente não se separa porque não quer separar. Não há motivos. Aí a gente pode trazer agora uma outra reflexão, mais uma reflexão sobre o tema, até a gente chegar à nossa conclusão sobre essa questão de não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Vamos lá, é mais razoável, mais moral, mais ético, unir indissoluvelmente, ou seja, para sempre, um ao outro, um casal, dois seres humanos que não conseguem viver juntos, ou dar a eles a oportunidade de se separar, o direito à liberdade, o direito à felicidade, respeitando de cada um, de cada casal, de cada companheiro, o livre-arbítrio. Qual seria mais interessante, mais razoável? Nesse capítulo, Kardec também, sob a instrução, sob a determinação dos espíritos, nos traz algumas informações sobre o divórcio. O divórcio é lei humana, é uma lei civil, nada mais é do que uma ferramenta legal, jurídica, para formalizar o que de fato já está acabado, já está separado, finalizado na prática. Ou alguém chega ao divórcio sem estar querendo o divórcio, alguém chega ao divórcio numa união de amor, não. Quando chega a formalizar através do divórcio é porque já acabou. Alguém já viu um casal que se ama plenamente se separar, se divorciar? Não é comum, não é razoável. Quando eu digo esse amor, eu estou falando do amor que abarca, que engloba o amor respeito, o amor carinho, companheirismo, amizade, transparência, fidelidade. Fidelidade muito importante no relacionamento sério, que a gente aqui está tratando de uma forma genérica como casamento, mas que a gente expande essa palavra casamento para todos os tipos de relacionamento sério que existem hoje entre dois seres humanos. Então essa atenção, esse cuidado, esse carinho, esse companheirismo estão inseridos nesse amor. Portanto, a lei humana do divórcio, ela é contrária à lei de Deus? Daqui a pouco a gente vai chegar a essa conclusão, se é contrário ou se não é. Vamos trazer mais subsídios, mais informações para que nós possamos chegar a essa conclusão. Em relação ao relacionamento, à vida de um casal, de dois seres humanos, nós devemos, quando atravessamos momentos difíceis, nós devemos, nesse momento, consultar nossa consciência.
casal deve consultar a consciência, fazendo a pergunta: eu já fiz tudo que podia ter feito para ter um relacionamento estável, um relacionamento feliz? Eu já fiz tudo? Emmanuel nos traz 3 estratégias, 3 institutos para nós refletirmos em relação a esse relacionamento que atravessa crises, no sentido de recuperar esse relacionamento. Ele fala em reconquista, em ressignificação e sublimação do amor. Reconquistar, ressignificar e sublimar o amor. Reconquistar, a própria palavra já nos traz esse sentido que Emmanuel quer nos ensinar. Através de gestos, pequenas atitudes, você no seu dia a dia, dentro de um relacionamento conturbado, já tentou, já usou de todas a sua criatividade em gestos, pequenas atitudes para reconquistar a pessoa, a sua companheira, o seu companheiro. Então Emmanuel traz essa questão da reconquista. E a ressignificação? O que seria essa ressignificação que Emmanuel nos sugere? É olhar para o outro com um olhar espiritual. Em outras palavras, em vez de você olhar o companheiro e pensar: nossa, que cruz pesada que eu carrego, que dureza, ai meu Deus, que cruz pesada. Aí você ressignifica, você pode pensar: o meu companheiro é a minha chance de me resolver espiritualmente, é meu grande desafio. Se a gente tiver essa capacidade, né, como a mãe de André Luiz teve, no caso lá de Nosso Lar, que eu já contei, em relação a receber novamente num casamento sacrificial, por ela ser mais evoluída, uma pessoa novamente como marido para conduzi-lo à luz, à plenitude. Então, as diretrizes de Emmanuel: reconquistar, ressignificar e sublimar o amor, enaltecer o amor no relacionamento. Em outras palavras, não esperar do outro aquilo que ele não pode oferecer, aquilo que ele não aprendeu, aquilo que ele não sabe fazer. Não criar expectativas extraordinárias em relação ao outro. É o que a psicologia tem também um entendimento semelhante em como tolerar, aceitar e compreender. Nessa sequência gradativa, tolerar, aí num outro ponto mais evoluído, aceitar, e num ponto ainda mais avançado, compreender. Então são questões que a gente tem que avaliar no relacionamento conturbado. Contudo, após utilizar o que a sua consciência colocou para você, as ferramentas, essas estratégias que Emmanuel e a psicologia nos sugere, se você chegar à conclusão mesmo que vai separar, que essa decisão seja pensada, refletida, pacífica, o mais harmoniosa possível. Na prática a gente sabe que, né, não acontece dessa forma, mas o ideal é você fazer as coisas com transparência, com harmonia, com respeito. E um ponto importante também: não guardar rancor, não alimentar o ódio numa separação. Perdoar. Por que perdoar? O perdão é ótimo para nós, é ótimo para quem perdoa. Porque a separação quase sempre representa uma moratória de dívida. A separação quase sempre, não é uma regra geral, uma moratória de vida. O que quer dizer isso? Moratória significa no direito, né, uma suspensão da dívida. Aqui o sentido é esse mesmo. A separação quase sempre representa uma moratória de dívida. É que às vezes no relacionamento de ascendência espiritual, de karma, de resgates, se você transfere para sempre, para frente, você está numa moratória de dívida. Como também nos ensina Emmanuel no livro Na Era do Espírito. Mas o perdão, como eu estou dizendo, ele pode saldar essa dívida, ele pode amenizar essa dívida. Se você se separa, se você dissolve o seu casamento com mágoa, com rancor, você vai reencontrar com essa pessoa, esse companheiro que agora é um desafeto, em novas oportunidades. O perdão pode te conceder já essa libertação.
É como um palestrante disse há pouco tempo: se você quiser encontrar com outra pessoa em encarnações futuras, basta você odiar essa pessoa. Você vai encontrar. Se você perdoar, talvez você a encontre de uma forma muito mais sadia, muito mais amorosa. Como disse, me parece, Joana de Ângeles em um livro, parece que Joana de Ângeles, pela psicografia ímpar também de Divaldo Franco, não toma decisões a golpe de machado, abruptas, de supetão, sem pensar, sem refletir. Então a espiritualidade vai nos dando essas dicas de como enfrentar esse casamento, esse relacionamento conturbado. Ainda trazendo mais bibliografia espiritual e espírita para nós chegarmos à nossa conclusão da noite sobre o tema Não Separeis o que Deus Juntou. No livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual assevera, recomenda, preconiza para nós encarnados: não prenda quem deseja ir. Não prenda quem deseja ir. Se o outro decidiu partir, permita que ele vá, liberte. Se o outro decidiu partir, que ele o faça. Isso está em André Luiz, na obra de André Luiz, no livro Sinal Verde. Ainda na obra de André Luiz, no livro da sequência da coleção Nosso Lar, Ação e Reação, capítulo 14, mais ou menos nesse sentido, para nos auxiliar na reflexão da noite. André Luiz afirma: ninguém é de ninguém. Ninguém deve nada para ninguém. Ninguém deve para ninguém. Como que nós podemos interpretar isso? Quando a gente erra, a gente deve para a lei divina e para nós mesmos. Então a gente não deve para o outro. Ninguém deve nada para ninguém. Também ensinamento de André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Voltando a Emmanuel, mais uma bibliografia espiritual que vai nos trazer ferramentas e informações para chegar à nossa conclusão da noite. No livro O Encontro Marcado, Emmanuel afirma: a separação é lamentável, mas às vezes é justa. A separação é lamentável, mas às vezes é justa. É lamentável porque às vezes era um planejamento que seria bom para nós, mas não teve outra saída após todo a luta para manter o relacionamento. Em outras palavras, a separação não é ideal, mas às vezes é o único remédio. É um mal menor. A gente pode pensar, Deus não faz um planejamento para nós errarmos. O planejamento de Deus é o melhor para nós. O planejamento de Deus é o melhor para nós. O erro é por nossa conta. O erro é por nossa conta. Voltando ao mestre, o mestre nos traz também mais esclarecimentos sobre essa questão da indissolubilidade do casamento, da questão do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo: não separeis o que Deus juntou. Jesus não consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Nas palavras de Jesus, ele traz em Mateus, vou até olhar aqui, Mateus 19, capítulo 19, versículo 3 a 9, que tá na abertura, o primeiro parágrafo do capítulo 22, está no primeiro parágrafo do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas palavras de Jesus, ele diz, quando questionado sobre essa indissolubilidade do casamento, ele fala: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Dureza do coração, a falta de amor. Ou seja, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, o amor na sua concepção plena, divina, o amor não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. O mal menor, como disse agora há pouco, o único remédio que sobrou naquele relacionamento fadado ao fracasso. Outro ponto que a gente tem que trazer também nessa reflexão da noite dentro desse capítulo importantíssimo é em relação ao adultério.
O adultério não existe onde reina afeição recíproca, sincera. Eu disse agora há pouco em relação à fidelidade que deve existir. O adultério, então, ele não existe onde reina essa afeição recíproca, o amor. Onde tem o amor verdadeiro, não tem o adultério. Onde há o amor verdadeiro, não há o adultério. Para fechar o nosso raciocínio, para que a gente chegue à conclusão sobre este capítulo, que, como eu disse no início, né, como Voltaire diz, a frase atribuída a Voltaire de que você pode dizer palavras que não são, que eu não concorde, mas eu tenho que respeitar esse direito de você dizer. Eu creio que muitos vão chegar à conclusão que os espíritos nos trazem, a doutrina espírita preconiza, e outros podem não chegar à mesma conclusão, que é plenamente saudável e normal numa sociedade de hoje civilizada e buscando conhecimento. Mas a questão 697 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a insolubilidade absoluta do casamento na lei natural está na lei natural, está na lei divina? Ou essa indissolubilidade está apenas na lei humana? Os espíritos deixam agora bem claro, eu deixei essa questão para o final, para facilitarmos a compreensão e a conclusão. Os espíritos respondem: a indissolubilidade absoluta é uma lei humana, muito contrária à lei de Deus. A insolubilidade é uma lei humana, muito contrária à lei de Deus. Mas os homens podem mudar as suas leis, como eu também já disse nessa evolução do ordenamento jurídico. De Hammurabi a 1700 anos antes de Cristo para cá, o homem então pode mudar. Só as leis da natureza são imutáveis. Aqui os espíritos, quando dizem só as leis da natureza são imutáveis, estão se referindo à lei natural ou à lei divina, que, como eu disse, são imutáveis porque Deus é imutável, como também já refletimos hoje, consoante o item 13 do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, Deus supremo em todas as suas virtudes, em toda a sua perfeição. Então, obviamente, os seus ensinamentos, as suas leis divinas são imutáveis. Então, a conclusão que eu posso chegar, a conclusão que a doutrina espírita majoritariamente chega é que a indissolubilidade do casamento não é contrária à lei de Deus. É um tema bastante complexo, é claro que nós não o exaurimos. Sugiro a todos que leiam, né, o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou, são apenas 3 páginas, 1, 2, 3, 4 páginas, 2 folhas, mas um capítulo altamente polêmico, um capítulo que nos traz, que nos leva a reflexões profundas e que a gente tem que procurar outras fontes dentro da doutrina espírita, como eu citei na obra ímpar de Francisco Cândido Xavier, com a autoria de Emmanuel André Luiz, e também citando Joana de Ângeles na psicografia abençoada de Divaldo Franco. Bom, nós já falamos bastante, 38 minutos aproximadamente, quase 40 minutos, né? E mais uma vez eu não tive, não visualizei aqui os comentários, os boa noites. Eu dou uma boa noite a todos, agradeço a participação de você que está chegando agora, você que está conosco desde o início. Prometo que a gente vai melhorando aí essa nossa transmissão. Eu não tenho ainda a habilidade aqui que o Roberto e a Daniela têm, e os outros que participaram. Um abraço a todos aí que estão sempre contribuindo com os estudos. Agora novos colaboradores virão, né? O João Carlos, etc. E muitos outros aí que vão contribuir com esses estudos, com a nossa reflexão.
Como eu disse, não está sendo transmitido por problemas técnicos no YouTube, só aqui no Face, mas o vídeo também será postado no YouTube para que o estudo fique cronologicamente adequado e completo. Então eu agradeço a todos pela mais uma oportunidade de estar refletindo junto com vocês, aprendendo junto, e vou prometendo voltar à oportunidade. Está marcado provavelmente na próxima sexta-feira para que eu, Júnior Braga, possa estudar com vocês, refletir com vocês. Então agradeço a todos essa atenção, agradeço a todos aí do Centro Espírita 3 de Outubro pela oportunidade de estarmos juntos colaborando na divulgação da doutrina espírita e dos estudos da doutrina espírita. Vamos fazer a nossa oração de encerramento de forma que esses ensinos possam nos trazer boas reflexões e durante a semana a gente ter uma semana bastante calma, harmoniosa, pacífica, com as bênçãos de Deus. Vamos fechar os olhos e vamos fazer a nossa oração. Agradeço a Deus, agradeço ao nosso Mestre, nosso Divino Mestre Jesus Cristo, pela oportunidade concedida nesse estudo, nessa reflexão da noite, que a gente possa ter aprendido algo, refletido sobre os ensinos do Cristo e sobre os ensinos elucidados pela doutrina espírita. Que a nossa semana possa ser muito boa, ser harmoniosa, que a gente continue sempre trilhando nas pegadas luminosas do Cristo rumo à luz e que as bênçãos do Cristo reflitam na nossa vida, na prática, no nosso dia a dia, e que a gente consiga vencer obstáculos e que a gente consiga superar todos esses obstáculos da melhor maneira possível. Assim seja. Agradeço a Deus, agradeço a vocês a oportunidade. Um grande abraço.